Pelo contrário, né? Não é nem que essa diversidade fez com que diminuísse o racismo, a xenofobia no futebol. Acontece exatamente o movimento contrário. Quanto mais essa diversidade cresce, mais o racismo e a xenofobia crescem no futebol. A gente vê isso acontecendo muito nos anos 90, que é a geração francesa, inclusive, que ganha a primeira Copa do Mundo da França, jogando em casa, em 98, e era a época também ali que tinha o Jean-Marie Le Pen como líder da extrema-direita francesa, e ele era crítico ferrenho da seleção francesa daquela época. Ele dizia que era uma seleção que não representava a França, né? Que não parecia uma seleção francesa jogando, porque não era uma seleção toda branca, toda cristã, enfim. Então isso já aparecia na década de 90. Que não comia baguete, né? Que não usava perfume em vez de tomar banho, né? Que gera o termo Black, Blanc e Bleu, né? Que pegando as três principais etnias assim, que formam, né, a seleção francesa, né? Tema bom. Você vê isso crescendo cada vez mais. Isso vem nos anos 2000 e vem até hoje. Por muitas vezes o Karim Benzema foi um jogador que falou muito sobre esse assunto. Muitas e muitas vezes ele relatou como era ser um jogador muçulmano de origem argelina jogando pela seleção francesa. Ele falou que ele dizia sempre, né, que quando essa frase na verdade ela é atribuída a vários jogadores, mas acho que o Benzema é o jogador que realmente cunhou ela, né? Que falava que quando ele jogava bem ele era francês, e quando ele jogava mal ele era argelino. Isso vem se reproduzindo até hoje. Eu acho que no momento que você tem um pedido que vem de um técnico branco, como é o caso do Didier Deschamps, um técnico que tem, de certa forma, um histórico, teve muitos atritos com o Benzema acusou ele de ter preconceito ali, de ser islamofóbico também contra ele, e vem esse pedido aí dele e da federação para que os jogadores se esperem para começar o jejum de Ramadã. É bastante complicado, né? Porque você tem um pedido que vai muito além do futebol, né? Você não pode basicamente pedir para o jogador desrespeitar a religião dele e não é nem que ele não poderia jogar, né? Se ele não tivesse, ele poderia jogar, obviamente teria um prejuízo de desempenho, talvez. Não, a gente não pode nem dizer tanto se isso acontece ou não. Não sei se existem estudos sobre isso, enfim. Mas vocês têm memória, desculpa, cara, só tem eu lembro, isso deve ter uns 10 anos que aconteceu, de algum jogador europeu, e aí não me lembro sinceramente qual o país o cara, mas eu imagino que seja algum país do cristão ortodoxo, talvez, que pediu licença para não jogar no Natal, ou no período próximo ali do fim do ano, que na Inglaterra jogava no clube inglês, na Premier League, que na Inglaterra é o dia do Boxing Day, né? Salvo engano, sei lá, o dia que mais tem jogo. É o dia seguinte, é? O 25, 26, né? Não, 26. 26, né? Que para alguns ortodoxos a celebração Natal é no dia de Reis, né? Que é dia 6. Já é no dia 6 de janeiro, né? Então talvez não fosse. É porque eu até pesquisei aqui e não consegui nenhuma referência com relação a isso. Eu realmente não lembro o nome do sujeito. Mas sei que era europeu. Existem casos nos Estados Unidos de jogadores que são adventistas, né, que não podem participar dos esportes universitários, especialmente futebol americano universitário, que tem suas rodadas todas aos sábados. Então, os adventistas... O Carlos Roa, goleiro da Argentina na Copa de 98, era adventista praticante e acabou, inclusive, abreviando a carreira por conta disso. O que fazer? Sinceramente, não sei. Então, eu acho assim, com relação ao jejum de Ramadã, né? O Carlos perguntou também, não sei da existência de estudos, acho que talvez seja até um campo novo, mas, enfim, realmente não sei. O que a gente sabe primeiro, de novo, é uma escolha pessoal dos jogadores, né? Então, assim, se o jogador vai se sentir, por exemplo, um jogador que eu me lembro que disse que não ia aderir ao jejum durante o Ramadã, em alguma temporada, agora infelizmente não vou lembrar qual, é o Ozil, né? O Ozil de origem turca, mas alemão, enfim, já disse, não vou aderir e tal, acho que vai ser uma coisa que vai me atrapalhar o desempenho e tal, não vou aderir. Mas assim, de novo, primeiro, o cara não tá se indispondo a jogar, ele só tá, enfim, colocando um
uma outra, de repente, eu não posso nem dizer limitação, assim, né? Porque o que eu li, né, de islâmicos falando sobre o Ramadã, inclusive jogadores, né, li entrevistas de jogadores para poder a gente fazer essa conversa aqui, é que a ausência, né, de comida e de bebida ao longo do dia vai te colocando num estado mental, tipo, diferente, que você, de repente, pensa mais claro, consegue enxergar com outros olhos algumas situações, né, alguns desafios dos quais você precisa sair. Então, seria algo até que, de repente, para alguns, por isso que eu digo que é uma escolha pessoal, faria até sentido, né? Aí eu até cheguei a mencionar no Twitter do Copa 2 jogadores, o Kanté e o Benzema, que tem performances assim, né? Tem gente que diz, pô, queria que o Benzema jejuasse o ano inteiro, porque tem gente que diz que ele joga muito mais quando tá jejuando. Aliás, teve um caso específico ano passado na Champions League, quando o Thomas Tuchel, enfim, sacou o Kanté de um jogo contra o Real Madrid, né, no mata-mata contra o Real Madrid, quando o Real Madrid ganhou do Chelsea em Stamford Bridge por 3-1, né, fora de casa, dizendo que, insinuando ali que pelo fato do Kanté estar jejuando pelo Ramadã, ele estava performando abaixo, né, do que era, enfim, do normal dele. Mas no ano anterior, o Chelsea ganhou a Champions League com o Kanté como um destaque ali durante o Ramadã, né? Então, para você ver. E detalhe, o cara que fez os 3 gols do Real Madrid em Stamford Bridge, garantindo a vitória do Real contra o Chelsea, foi o Benzema, que é o cara que tá jejuando também, entendeu? Então, assim, de novo, é uma escolha pessoal, tem gente que vai se adaptar, tem gente que não vai se adaptar. Eu sei que quando não há essa pausa, eu estava lendo sobre isso, a Tunísia, por exemplo, fez 2 amistosos contra Portugal e Espanha antes da Copa do Mundo de 2018, durante o Ramadã. E aí, como não tinha pausa, a arbitragem não parava para eles quebrarem esse jejum, comerem algo leve ali rapidinho e tomarem uma água. Nos 2 jogos, o goleirão da Tunísia meteu a bola para a arquibancada, simulou uma lesão e todo mundo fez, entendeu? Então, assim, já que os caras vão fazer... né? Oficializa a pausinha ali, né? O cara para hoje para tomar um Gatoradezinho, né? O cara para hoje para fazer uma reidratação, porra, e não vai prejudicar ninguém, né? Pelo contrário, né? Todo mundo vai se favorecer desse processo também. Né?